logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui hoje para mais uma aula. Bem-vindos, internautas, professores, professoras. Hoje é a lição de número 5, a graça de Deus. Esta lição é muito importante. Gostaria que vocês ficassem comigo até o final, pois nós vamos ver os objetivos da lição. No primeiro eu vou ensinar acerca da graça salvadora de Deus. Muito importante. Então eu vou falar aí sobre a graça de Deus e a graça comum de Deus. Você sabe o que é isso? Fique comigo. Vou explicar. Graça de Deus e graça comum de Deus. Então também vou estar levando nesse assunto aqui que as pessoas perguntam. Deus disse que Adão morreria no mesmo dia em que comesse do fruto proibido. Mas ele comeu, não morreu no mesmo dia. Isso é contradição? Fique comigo, vou estar falando sobre isso. No segundo objetivo, eu vou explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. Fique comigo, vou estar explicando sobre isso. Terceiro objetivo, vou mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Então, vou falar sobre que é difícil fazer escolhas certas quem usa da liberdade de forma errada. Então, como fazer as escolhas certas? É preciso usar da graça de Deus de forma correta. O texto áureo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Éfesos capítulo 2, versículo 8. A verdade aplicada. A graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe aos nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. O texto de referência que nós vamos estar estudando vai falar que, naquele versículo costumeiro que nós já decoramos, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E vamos ensinar também, eu vou falar sobre a graça que não é de graça, ok? Então, as pessoas confundem aí graça com de graça, não vamos confundir. Então eu vou ensinar sobre isso, gostaria que vocês ficassem comigo até o final. Nós vamos falar dos procedimentos de quem recebe a graça de Deus para aguardar a vinda de Jesus, conforme a leitura que é em classe. A introdução diz: pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Então, meus queridos, lá no Jardim do Éden, Deus disse ao homem: não peque, não coma do fruto. Eu tenho um livro Predestinação, aonde eu falo que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas tem coisa que Deus não quer saber. É coisa minha, tá, meus queridos professores, professoras? Às vezes eu uso muitas palavras aqui de coisa minha, porque é coisa da minha mente que os irmãos devem analisar se eu estou certo ou se eu estou errado, para que eu não cometa ensinando errado. Mas alguém diz assim: quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, ele já sabia que eles iam pecar, que eles iam fazer isso, que eles iam fazer aquilo. É o que eu expliquei lá no pé de mamão, lá naquela lição lá que eu dei aula lá no pé de mamão. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Deus não comunicou a nós, então nós não conseguimos entender essa parte. Mas coisa minha, eu acredito que o nosso futuro, se nós vamos ser salvos ou não, Deus não quer saber. Aí você diz: Deus não sabe. Não sabe porque Ele não quer saber. Porque Ele quer que nós vamos correr e buscar a nossa salvação. Porque no entendimento humano, como eu digo, nas coisas comunicáveis, na comunicação humana, quer dizer, é difícil para nós entendermos que você, por exemplo,
estar pregando o evangelho hoje com toda ousadia, mas Deus está sabendo que você vai para o inferno. Quer dizer, isso é bem complicado. Não estou ensinando isso, só estou dizendo para os irmãos, isso é coisa minha. No meu livro, Predestinação à Graça de Deus, eu escrevi que tem coisas que Deus não quer saber. Então, nós vamos ver aqui que nós tivemos aqui a nossa introdução dizendo que pelos pecados cometidos o homem perdeu a comunhão com Deus. Então, eu não acredito que estava na programação de Deus o homem cair, senão ele não poderia, no meu pensamento das coisas, dos atributos comunicáveis de Deus, que ele não poderia condenar Adão e Eva, condenar todos aqueles que participaram ali do pecado, condenar eles, uma vez que estava todo projetado e todo programado. Então, esse é minha linha de visão. Mas, porém, Deus cuja graça é superabundante, né? Ele tinha um plano de salvação e assim enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e verdade. Veja que trajetória. Mas antes de entrar na lição, eu não posso deixar de mandar um grande abraço a Alda Mello. Ela disse: eita, hoje foi forte. Amei, palavras de vidas, glória a Deus. Obrigado, minha querida irmã. Rogério Rodrigues Salles, ele aqui do Naviraí, tem me acompanhado. Grande abraço, irmão Rogério. Ele disse que foi a melhor aula que ele viu. E muito boa aula. Ele disse que dava para sentir a presença de Deus. Deus abençoe, irmão Rogério. Wagner Gomes. Wagner é lá da minha cidade natal. Glória de Dourados. Wagner, eu nasci aí na quinta linha. Você está em Glória de Dourados. Na quinta linha aí, quilômetro 1,5, né? Poente. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, parabéns pela preparação da aula. Deus o abençoe. Muito obrigado, meu querido irmão Wagner. Eu qualquer dia quero ir cooperar com vocês aí em Glória de Dourados, tá? Vamos passando essa pandemia, quem sabe, né? Nosso pastor João, congregar um dia aí com o nosso pastor João. Silvana Figueiredo. Ela diz: Deus abençoe, presbítero Ademar. Ela pede para que Deus abençoe a minha vida e que Deus continue me usando. Obrigado, queridos internautas. Eu preciso mesmo de vocês e das orações de vocês, pois quero sim trabalhar para meu Senhor, levar almas ao meu Senhor e a glória dele. Quer crescer, seja pequeno. Eu sei, eu tenho acompanhado aqui até a irmã de nossas igrejas, que essa pandemia tem matado, né, amigos, e a gente vê o final de cada um. Então, não tem orgulho. Pedro Caruso, Pai do Senhor, Deus abençoe. Obrigado, irmão Pedro. Minha querida Ana Xavier, que bom tê-la de volta. Ela diz: presbítero Ademar, estive sumida. Ela estava com Covid, meus queridos, Covid-19. Ela disse que ficou internada, ficou com 50% dos pulmões. Mas graças a Deus, Deus deu a vitória. Minha irmã Ana Xavier, vamos continuar orando por você. Muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. O ponto 1 diz assim: a graça salvadora, sola gratia. Somente a graça fala de uma salvação, né? Somente pela operação graciosa de Deus. Meus queridos professores, professoras, internautas, né? Alunos que me assistem através deste meu canal, esta aula nós precisamos prestar bastante atenção para que nós possamos compreender a bondade e a graça de Deus revelada a nós, a graça salvadora. Nós vamos estar falando dessa graça salvadora de Deus. Primeiro nós precisamos entender, queridos professores, professoras, vocês vão colocar para seus alunos aí na sala, porque são coisas simples, mas muitas vezes nós não sabemos interpretar o que é isso. Então eu quero que vocês coloquem para os seus alunos o que é graça. Ouça cada um deles. Para você, o que é graça? Deixa eu responder. E depois você conclui que graça é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo de terreno. Você tem 5 terrenos ali. E aí você concede um para alguém que não tinha direito.
e você concede. Quer dizer, você deu uma graça e ele deve ser agradecido por aquilo. Mas nós vamos estar falando da graça de Deus. Então, não há mérito humano além do exercício da fé. É a salvação como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem. Então isso é graça. Graça é porque é o seguinte, nós não merecíamos. Veja aí, queridos professores, graça é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito. Nós não tínhamos esse direito. Mas não há mérito em nós. Eu não sou salvo porque isso ou por causa daquilo. Eu não sou batizado com o Espírito Santo por causa disso ou por causa daquilo. Porque Deus agraciou. Você buscou e Deus agraciou. Então, a salvação, né, que nós recebemos é um fruto de bondade da misericórdia de Deus. Eu disse lá na abertura que eu vou falar sobre graça de Deus, a graça salvadora e a graça comum. Ok? Queridos professores, professoras, faz um quadro aí, eu não sei como que você usa aí, eu gosto muito que os professores, gostaria que os professores usassem material didático, não ficasse somente com a lição na mão, que é complicado, você vai ter um pouquinho de trabalho. Mas uma cartolina, você coloca graça salvadora e graça comum. O que é isso? Pergunta aos alunos, antes de expor isso para movimentar a classe. Você vai ter que resumir alguns pontos, senão você não chega no final da lição. É complicado. Então, resumo. Você não vai poder ensinar a lição todas em 40 minutos ou 1 hora, porque a escola dominical também passou disso, é cansativo. Tem professor de estado, tinha que ser 1h30 de ensino. Porque é você que está falando, quem está falando é fácil, meus queridos pastores, coordenador de escola dominical, professor de escola dominical. Nós que estamos falando, o tempo passa rápido, mas as pessoas, se for muito longa, elas perdem coisas importantíssimas da lição. Então, faça um quadro. A graça salvadora de Deus e a graça comum de Deus. Então, qual que é a graça salvadora? A graça de Deus que nós vamos lá, que se manifestou em Jesus Cristo através do sacrifício da cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê. Graça que não é de graça, vou estar falando sobre isso. Graça comum de Deus, né? Às vezes você diz, mas fulano fez isso, fez aquilo, né? Fez tanta coisa errada e diz que a pessoa morreria, mas ele não morreu. A graça comum é a graça que Deus ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. Você tem no teu emprego, no teu serviço, uma pessoa super legal que não aceitou Jesus e que tem um cargo menor do que o teu. Nós encontramos tantas pessoas ricas, pessoas boas, pessoas ruins, ricas, e que o crente não tem aquela riqueza. Encontramos crentes ricos também. Os crentes ricos é aqueles que, além da graça salvadora, receberam também as bênçãos, porque as bênçãos vêm junto. Mas Deus, por exemplo, Ele não elimina as pessoas só vão ser condenadas após a morte. Então, graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação. Certo? Tem pessoas, tem tantas pessoas que ajudam tanto, que os crentes perdem para eles, né? Nós temos associações, né? Então, nós precisamos fazer trabalho. E a escola dominical, meus queridos, eu tenho falado sobre isso. É preciso ter um café da manhã. É legal. Junto os irmãos, se o pastor da igreja não consegue administrar de dízimos e oferta também aplicar no crescimento, através da motivação, para que as pessoas venham para a escola, vem criança, pensa nisso, professores, principalmente, eu estou dando aula para adultos, mas professores de criança, pensam nisso. As crianças vêm, muitas delas não têm comida em casa, talvez. Na igreja tem que ter um pão para essas crianças, meu Deus do céu. Que falta de administração. Se a igreja não tem, se o dízimo não dá para cobrir, se as ofertas não dá para cobrir, vem para a contribuição dos irmãos. Se essa contribuição dos irmãos não dá, vá à prefeitura, vá ao mercado e peça. Nós fazemos parte da sociedade, nós estamos trabalhando, nós estamos contribuindo para que se desenvolva as crianças, nós tenhamos uma sociedade.
mais tranquila. Criança que estuda a palavra de Deus, quem aprende a palavra de Deus, não dá trabalho para a sociedade. Não deixa aí as crianças com fome, não faça isso. Criança vem para a escola dominical, muitas delas não tem nada, não tem um cafezinho para a escola dominical. Então, pense nisso, meus queridos pastores, coordenadores de escola dominical. Pense nisso, isso é muito importante. Então nós vemos aí no que eu disse, graça comum, né? Graça salvadora, graça comum. Deus disse que Adão morreria no mesmo dia em que comesse do fruto. Falei lá no início, do fruto proibido. Mas ele comeu e não morreu no mesmo dia. Aí as pessoas acham que é uma contradição. Mas de fato, Adão e Eva não morreram imediatamente. Embora a sentença de morte começasse a ser aplicada ali. Você vai num país que tem pena de morte, as pessoas vão para o corredor da morte. Elas não morrem na mesma hora que recebem a sentença. Então, naqueles dias, como precisava povoar a terra, o pessoal vivia 900 anos. Mas nós estamos com a sentença, o pecado gerou a morte. Eu e você, mesmo que não passamos, nós estamos condenados à morte. Cada dia, nós vamos se aproximando da morte. Então, meus queridos, até o dia de hoje, não morrem, nem vão para o inferno, tão logo pecam, mas continuam a viver por muitos anos, desfrutando das bênçãos incontestáveis nesta vida, ou da graça comum de Deus, ou da graça salvadora. Então, como pode ser isso? Como Deus pode continuar a conferir bênçãos a pecadores que merecem somente a morte? Acabei de explicar. É que Deus concede também a graça comum que eu expliquei para vocês. Se você não entender, professor, isso aqui é bom que você vai e volta, me ouça de novo, nem que te cansa aí um pouquinho. Então, a palavra comum aqui que significa algo que é dado a todos os homens e não é restrita aos crentes ou aos eleitos somente. Deus deu casamento, que é uma bênção. Deu a todos os homens, tantas e tantas coisas que Deus deu a todos os homens. 1.1. A graça de Deus é fator imprescindível para a salvação eterna. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Ou você recebe Jesus ou você não será salvo. Não há nada que possamos ser ou fazer que venha substituí-lo. Então a graça de Deus ela é infalível, inegociável e cheia do amor e da misericórdia de Deus. Não há mais necessidade de penitência, sacrifício, holocausto para ser salvo. Pois nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. É preciso entender isso. Então hoje não há mais necessidade de levar animais para serem sacrificados no altar. Hoje Deus não usa mais os altares passageiros, feitos de terra, né? Nem altar de pedra que podem ser destruídos ou de madeira para ser carregado. Mas Deus quer usar nossas vidas para manifestar sua presença. Um altar caminhando. Eu quero viver no altar de Deus. E o altar de Deus está em mim. 1.2 diz, a salvação é por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que ela não vem de nós. Vem de Deus e é alcançada por meio da fé. Então, nós entramos nessa graça salvadora através da fé. Uma fé salvadora, uma fé que nos leva a crer. Nós olhamos, nós cremos que Jesus morreu no Calvário para remir o nosso pecado. Então, a fé inclui o quê? Arrependimento dos pecados. O homem não pode agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que? É o fundamento que faz com que nós cremos na glória, que nós esperamos. É a prova das coisas que nós não vimos, mas nós cremos. Então, meus queridos, para receber, para aceitar a graça salvadora, é preciso. Veja bem que a graça de Deus a todos os homens. Sim, a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Agora tem aqueles que não querem a graça salvadora, fica só com a graça comum. Porque para aceitar a graça salvadora, é preciso reconhecer os seus pecados, ou os meus pecados, os nossos pecados. Arrepender deles. Confessar os meus pecados. É importante. Para receber isso. Para receber essa graça salvadora. Então, é preciso que pedir perdão pelos meus pecados. E por último aqui,
abandonar a vida de pecado. Isso é nascer de novo. É o preço. A graça que não é de graça. 1.3. A salvação não vem das obras, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça. Então, meus queridos, ela não vem de obras. Tudo que nós fazemos é bom para recebermos galardão. Mas tudo que nós fazemos, que nós queremos se aparecer, tira todo o nosso galardão. Nós recebemos aí a recompensa humana. Porque a graça de Deus, ela se é manifestada. Ela não vem de vós. É dom de Deus. Ela não vem de homem algum. Vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Senão, meu Deus do céu, esses políticos já estavam fazendo era um negócio com a graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, nenhuma alma se salvaria. Entenda isso. Porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Pensa numa roupa velha, rasgada, que não serve para nada. Esse é o nosso ato de justiça, considerado diante da graça de Deus. A graça de Deus é oferecida sem contrapartida. A fé nos leva à obediência. Para com aquele negócio das pessoas ficar vendendo. Se você não fazer isso, você não vai fazer isso. Se você não fazer aquilo. Na Bíblia está dizendo lá, eu disse, 5 requisitos lá, para que você possa participar da graça salvadora de Deus. Que é arrepender, reconhecer, arrepender, confessar, pedir perdão e abandonar o pecado. Essa é a graça que é de graça. Ninguém consegue comprar. Então, não tem contrapartida. Eu dou um carro e recebo isso. Não existe isso. Você está sendo enganado. Certo? Toda a tua riqueza virá quando você for como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Quer dizer, a sua fé genuína, Deus vai abençoar. Então, os nossos atos de bravura, o bom desempenho do ministério, o cumprimento dos deveres como cristão, não são suficientes para ganharmos a salvação. E sim, galardão. Aquilo que nós fazemos. Não é que quem está na graça comum de Deus não vai receber galardão, porque não vai lá para o tribunal de Cristo. Não vai. Pense, queridos professores, separa aí certinho para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, aquilo que nós fazemos, vamos receber galardão. E ela não é suficiente para ganhar a salvação que nós fazemos. Mas se nós, sendo salvos, nós ganharemos galardão. Não é que se você não for salvo, você vai ganhar galardão. Você nem chega lá. Então, se a tua obra for aprovada por Deus, você, além da salvação, você terá galardão. Mas vou mandar aqui um grande abraço aqui para Márcio Rosa de Camargo. Eles aprendem muito com suas aulas. Deus te abençoe sempre. Obrigado, querido irmão Márcio. Jeremias Trindade de Carvalho. Ele diz: presbítero Ademar, Deus lhe abençoe grandemente. Ele é de Goiás, ele é de Valparaíso. Grande abraço aí a todos os irmãos de Valparaíso. Mateus Ferreira, meu amigo Mateus. A paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar. A sua aula é uma bênção. Eu gosto muito. Isso, obrigado, meu querido. Ele é diácono, ele é de Goianópolis, Goiás. Obrigado pela sua participação. Eu estou sentindo falta hoje do irmão Vili. O irmão Vili hoje não encontrei os comentários dele. Irmão Vili, grande abraço. Rosânia Souza Santos. Ela disse: muito boa aula. Obrigado, querida irmã. Que Deus lhe abençoe grandemente. O 2 diz assim: a graça capacitadora. Agora, queridos professores, vocês vão colocar diante dos seus alunos, mostrando que a graça capacita. Ninguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus se não for capacitado pelo Todo-Poderoso. Então a graça de Deus vai capacitar você. A nossa capacitação terrena ajuda, mas não é suficiente para atender espiritualmente a nossa chamada. Então é necessário que você tenha capacidades intelectuais terrenas. Isso vai ajudar muito
para que você possa desenvolver um bom trabalho na obra de Deus. O 2.1 diz assim: a graça de Deus capacita para viver a vida cristã, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, e que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo maiormente convosco. Eu traduzi ali, em primeiro lugar, Paulo está dizendo, em primeiro lugar, nós temos preocupado com vocês, né? E é isso, ninguém tem amor maior do que esse. Jesus disse que dar a vida pelos seus amigos. E Jesus ainda disse mais, Paulo, né? Vem trazendo também grandes ensinamentos, que nós devemos amar uns aos outros como Jesus amou. Então somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável, como sal da terra e luz do mundo. Isso é compromisso. Eu fico olhando, meus queridos internautas, quando eu chego na igreja, que as pessoas pregam que tudo é Deus. É assim, se Deus não quiser, não vai acontecer nada. Gente, todo mundo sabe que Deus, ele é onipotente de poder. Mas Deus criou o homem, ele não criou um robô. Quando ele fez os marcos, a terra, o mar, até onde o mar chega. Nós já estamos marcados até onde nós podemos chegar. Nós é que temos que descobrir o que nós precisamos fazer. Você vai orar para uma pessoa e diz assim, nem ora, porque você vai orar, mas se Deus não quiser, Deus não vai fazer nada. Quem diz que Deus não quer? A Bíblia manda nós orarmos sem cessar, porque Deus quer que nós oramos sem cessar. Está alguém enfermo? Ore por ele. Agora, cria-se um negócio, é porque Deus não quis curar. Deus quer curar a todos, meus queridos. Entenda, queridos professores, vamos abrir as nossas mentes para nós entender a bênção de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Nós ficamos, Jesus não quis curar. Jesus queria curar, sim, Jesus sempre quis curar. Não aconteceu a cura, é outra coisa. Não é que Deus não quis, Deus não faz acepção de pessoa. Quer curar a mim, mas não quer curar você. Por que nós tratamos Deus como homem que é ingrato, que faz acepção de pessoas? Por que nós tratamos dessa forma? Então, meus queridos professores, professoras, entendam isso. A cura não aconteceu, não sei por que não aconteceu. Quando eu oro por uma pessoa, eu tenho orado por pessoas, elas têm se levantado. Tenho orado por pessoas, não tem acontecido nada. Aí eu vou dizer, para poder justificar a minha fé, Jesus não quis curar. Mentira! Deus quer curar a todos. Jesus Cristo teve um certo lugar que ele curou a todos, mas nem em todo lugar não aconteceu a cura de todos. São coisas que não são comunicadas, nós não entendemos, mas nós não podemos culpar Deus, que Deus não quer curar. Isso é falta de entendimento. Quando você diz, eu orei, Deus não quis curar. Ou então nós podemos achar, Deus salvou ele, só que lá na frente da outra pessoa, Deus não tem culpa disso. Pela liberdade que nós temos, ou nós vivemos na graça salvadora, ou vivemos na graça comum. Você que fica esperando que o crente saia da igreja, que ele se borracha, que um carro atinge ele lá na primeira esquina, porque ele desviou, o carro pegou e pá! Deixa de ser fraco na fé. A graça comum de Deus atinge a todos. E ele vai viver, vai morrer, porque o pecado trouxe a morte a mim e a você. Como eu morro, ele também vai morrer, também vai viver mais que você, que é um santo e vive na presença de Deus. O porquê eu não sei. Deus é culpado disso, Deus não é culpado. Nós temos que deixar de culpar Deus. Não curou, Deus não quis curar. Vai um acidente de carro, o cara, pá! Mata a família inteira. Aprove a Deus a que isso acontecesse. Mentira! Deus nunca aprovou essas coisas. É que nós vivemos num mundo onde nós estamos sujeitos a várias tempestades, a várias contrariedades. Nós estamos sujeitos a tudo. E Deus criou e deixou dessa forma. Não quer morrer acidentado de carro, não entre em nenhum carro, você nunca vai morrer. E você, mesmo que Deus quisesse que você morresse no carro, Deus não quer que você morra no carro. Então, meus queridos, vamos entender as coisas que
faz parte da nossa vida. 2:2 diz: a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Quando Deus chama, Ele mesmo se encarrega em capacitar. Que dó! Deixa Deus te capacitar no ministério, para que você não fique falando besteira. Olha, irmãos, eu fico... Olha, é coisa minha, tá, irmãos? Mas quando eu chego num velório que diz: ó, o Senhor recolheu e já está lá no céu. Está lá no céu agora. Que conversa é essa? Paulo diz que nós estamos aguardando a vinda lá no sepulcro. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. No dia que Ele vir, nós seremos ressuscitados. Não podemos entender, compreender perfeitamente. Nós vemos a história de Lázaro, que está na Bíblia. Mas nós vemos outras coisas ali. Então, não vamos explicar aquilo que nós não conseguimos, que não está aberto para nós. Porque, meus queridos, Deus não quer que ninguém morre. Nós estamos morrendo por causa do pecado. A graça de Deus agora nos resgata. Nós vamos morrer. E Deus não quer que nós morremos. E nós fazemos toda essa confusão. Então, meus queridos, vários personagens bíblicos julgaram sem condições diante do chamado divino. Mas Deus capacitou cada um. Ele se entrega na mão do Senhor, que Ele te capacita. O 2:3 diz o seguinte: meu Deus, minha hora está passando. A graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele um espinho na carne. Mas Ele lhe diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus queridos, nós nem todas as barreiras nós iremos vencer, mas a graça de Deus faz com que nós entendamos as nossas necessidades. Gostaria que você curtisse, gostaria que você compartilhasse, que você fizesse seus comentários. Há alguma coisa que eu digo aqui e você pode ficar meio espantado, faça comentário aí embaixo. Se você vê diferente da forma que eu estou vendo, pode fazer, não tem nenhum problema. Faça aí, de repente, uma lógica. Eu gosto de caminhar muito pela lógica. A lógica vai me levar a acreditar, sim, que quando uma pessoa está doente, que não é curada, é porque Deus não quis curar. Mas eu não acredito dessa forma. Hoje, não adianta você dizer: fulano estava doente, mas Deus não quis curar. Deus quer curar todos, irmão. Nós não entendemos. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Nós falamos sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então nós não podemos culpar Deus, porque nós fomos para o leito. E, por exemplo, o outro foi para o leito, orou. Jesus sarou, aquele outro não sarou. Nós não entendemos, não vamos fazer juízos do nosso Deus. Então, meus queridos, aqueles que se achavam incapacitados, mas disseram para Deus: nós não temos capacidade. Mas Deus da fraqueza, Ele tira força, né? Ele concede fortalecimento a nós a cada dia. Para sermos socorridos em tempo de dificuldade, precisamos chegar com confiança ao trono da graça. Se você colocar que tudo é porque Deus quer, não adianta nem você evangelizar. Eu vejo as pessoas que pregam e despregam o que está pregando. Claro que não dá tempo de eu dizer isso aqui tudo. Prega a graça e desprega a graça. Não, meus queridos, a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Agora, a graça salvadora, veja bem, nesse meio aí, ele está trazendo salvação a todos os homens. Mas é preciso renúncia. Quem não renuncia fica na graça comum. Corre todos os riscos, mas fica na graça comum. Adquire as bênçãos materiais, bênçãos da vida, mas não da salvação. Então o 3 diz assim: a graça e o livre-arbítrio, quer dizer, a livre escolha. Ao longo da Bíblia encontramos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano. Veja bem, meus queridos, a graça pode ser resistida e rejeitada. É o que eu estou dizendo. Mas tudo nós culpamos Deus. Por quê? Porque meu pai morreu. Porque minha mãe morreu. Porque nós estamos condenados à morte. O pecado entrou por um homem, mas atingiu a todos nós. E nós vamos morrer. E o morrer não significa que nós vamos morrer hoje. Mas a graça faz com que nós renunciamos ao pecado. Nós morreremos, mas viveremos eternamente para Deus. E depende da escolha. Você pode resistir, você pode aceitar e você pode rejeitar. Isso depende de cada pessoa.
Então ainda hoje, irmão, nós somos chamados a fazer escolhas. Ok? Aqueles pregadores que sobem no púlpito e lê São João lá, onde diz, não, vós não escolheste a mim, eu escolhi vocês. Jesus está falando com seus discípulos, meu Deus do céu. Passou a noite orando. Está falando com os discípulos, dando aula, dando instrução aos discípulos. Você pega ali do capítulo 13 e você vai indo. Jesus está chamando, instruindo os seus discípulos. Agora, aqueles ministros, aquelas pessoas com pouco conhecimento, chega lá e diz, não foi eu que escolhi Deus, foi Deus que escolheu a mim. Meus queridos, Deus escolheu a todos, depende de nós escolhermos, nós temos que entender isso. Todos foram escolhidos, aquele bêbado que você vê jogado na calçada, aquele maconheiro, aquele ladrão que põe um revólver em cima que você comeu. Há pouco tempo, abri a porta do hotel, o cara empurrou o revólver em cima de mim. Aquele Deus escolheu ele também, assim como escolheu eu, um bandido safado. Mas Deus escolheu ele, mas depende de ele aceitar a escolha de Deus. E nós precisamos entender isso. Quando Jesus disse, vós não escolheste a mim, mas eu escolhi vocês. Jesus está falando com seus discípulos. E nós precisamos entender para nós não ficar pregando besteira em cima dos nossos púlpitos. Então, meus queridos, o 13:1 diz, toda liberdade será cobrada. Ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune. Ninguém. A liberdade não pode virar libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. Tudo que o homem plantar vai ceifar. Ele diz, não erreis. Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, meus queridos, liberdade sem responsabilidade, haverá consequências nas nossas más escolhas e decisões imprudentes. Casamento, ai, Deus preparou um casamento para mim, mas a mulher que ele me deu atrapalhou a minha fé. Você que escolheu o mal. Certo? As pessoas dizem, eu vou casar com o que Deus marcou para mim. Não, senhor, quem vai escolher a mulher é você. Para você não culpar Deus depois. Quem vai escolher o trabalho é você. Para você não culpar Deus. Quem vai escolher o que você quer ser na vida é você. Agora, quando você deixa ser guiado por Deus e você anda na direção de Deus, não é um preguiçoso. Então, Deus dirige os seus passos, é preciso entender isso. Então é difícil fazer escolhas certas quem usa a liberdade de forma errada. Então, por isso, queridos internautas, nós precisamos entender, ler a palavra de Deus e entender, pedir que Deus nos explique. 13:2, a graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer. É por isso que a graça não é de graça. A graça de Deus é para presentear e não para dar liberdade da pessoa fazer tudo o que ela quer. A graça de Deus é para você ser santo. A graça de Deus revela a sua bondade e não permissividade. A teologia que adotamos não contempla a doutrina que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela é perseverança, é perseverar até o fim. Além de não poder fazer o que quer, também não continuar fazendo, é preciso ainda se despir do velho homem, tirar a roupagem velha, e agora você é um santo, e as pessoas olham para você e dizem, fulano, eu conheci fulano, ele não era essa pessoa, hoje ele é outra pessoa, porque ele entrou e está nadando na graça de Deus. A graça, ela nos ensina a abandonar a impiedade, a abandonar as paixões mundanas, e viver no momento presente, com sobriedade, com justiça e piedosamente. Então, meus queridos, a graça não é de graça, ela tem um preço. O 3.3 diz, é preciso permanecer na graça de Deus. Mas após receber a graça de Deus, que é a salvação, há alguns requisitos básicos para conservá-la. Estou falando sobre isso nesse terceiro ponto. Então eu disse, a graça não é de graça. A graça é tudo. Só não é de graça. A graça é remoção do pecado. Remoção da culpa. Ela não é feita de qualquer modo. A graça, ela veio para nós com custo do derramamento de sangue de Jesus. Então, meus queridos,
há o perigo de definir o termo graça na narrativa da bíblica ou na narrativa bíblica como a expressão de graça. Não, graça não é de graça. Você tem que viver piedosamente. Um presente, quando se recebe, se guarda com muito carinho e gratidão. Imagina um presente dessa proporção, considerando de quem o recebemos, que é de Deus, pois tem um valor imensurável. Portanto, precisamos cuidar bem dele e guardá-lo com segurança para não perder a nossa coroa. Queridos professores, professoras, passe isso aos seus alunos, o valor da graça, ser grato, ser agradecido. Só há um jeito de impedir a graça de Deus, rejeitando de forma consciente e deliberada. Tudo que é de graça, o homem tende a desvalorizar. Veja, a salvação custou um preço tão caro, mas para muitos homens não tem valor. Então, a ingratidão, meus queridos, é um dos piores defeitos. Concluindo, a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns ou, de forma exclusiva, a um grupo especial. A graça se manifestou para trazer salvação para toda a humanidade. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos viver esta graça. Não perca a próxima lição. A misericórdia de Deus, lição 6. Quero agradecer a você e dizer, curta, compartilhe, faça seus comentários, que bom. Lição 4, 6 comentários bastante, fiquei muito satisfeito. Faça seu comentário. Na próxima lição estarei falando sobre seu comentário aqui na próxima lição, que é a 6. Grande abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.